Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Eles sempre me viram como a velha que paga tudo. Não era um apelido carinhoso, mas um eco irônico de todos aqueles anos que passei gastando generosamente com a minha família. Ainda me lembro daquele dia do casamento, o da minha filha Emily. O grandioso salão de recepção brilhava sob lustres dourados, as mesas estavam cobertas com toalhas de mesa impecáveis e arranjos florais imponentes. Cada detalhe pensado para impressionar, mas para eles, nada do que eu fazia tinha qualquer valor. Quando entreguei a conta para contribuir com as despesas, senti os olhares deles me percorrerem como flechas. Alguns convidados começaram a cochichar, outros riram baixinho. A velha que paga tudo, repetiam com um toque de desdém. Meu coração afundou não pelo insulto, mas pela ingratidão. Toda a minha vida eu havia sacrificado meus desejos, minhas economias por eles. E era assim que me agradeciam. Permaneci em silêncio, com um sorriso fixo nos lábios, enquanto a recepção continuava animada. Observei minha filha rir com o marido, rodeada de amigos e primos que eu nunca tinha visto. Ela brilhava em seu vestido branco, deslumbrante e feliz, e eu, a velha senhora, permanecia ali, invisível e desprezada, despejando fortunas em uma festa que não me acolhia. Mas havia um detalhe que ninguém havia notado. Uma semana depois do casamento, as risadas haviam cessado. Os telefones estavam silenciosos, os carros haviam sumido das garagens, as casas estavam vazias, como se a terra tivesse engolido aqueles que haviam zombado de mim. Os vizinhos falavam em voz baixa, com medo de pronunciar os nomes dos que haviam desaparecido. E eu fiquei ali imóvel, uma mistura de tristeza e uma satisfação gélida. Pela primeira vez em muito tempo, a velha senhora que pagava por tudo estava no controle. Naquele dia entendi uma coisa: não se pode zombar de alguém que deu tudo de si impunemente. E acima de tudo, nunca se deve subestimar a paciência de uma senhora idosa. A semana seguinte ao casamento foi estranha. Os convites para um jantar de agradecimento não foram respondidos. As ligações que fiz para saber como estavam minha filha Emily e o marido dela também não foram atendidas. Até meus vizinhos, que geralmente adoravam conversar, falavam mais baixo quando me viam na rua. Não pude deixar de me lembrar daquele dia exato em que me chamaram de a velha que paga tudo. As risadas, os olhares de desprezo. Tudo voltou à minha mente como um filme que eu não conseguia parar de assistir. Mas em vez de raiva, uma estranha calma me invadiu. Me vi sorrindo enquanto pensava: talvez o universo finalmente esteja me dando uma folga. O telefone finalmente tocou, mas não era Emily. Era um detetive particular, contratado por um vizinho preocupado. Ele confirmou meus piores temores e, ao mesmo tempo, o que eu não conseguia acreditar: Emily, seu marido e todos os convidados importantes do casamento haviam desaparecido. Sem pistas, sem vestígios. As casas estavam vazias, seus pertences deixados para trás como se tudo tivesse sido abandonado às pressas. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Seria medo? Ou a satisfação de uma justiça silenciosa e misteriosa punindo aqueles que me desprezaram? Eu ainda não sabia. Mas uma coisa era certa: eu precisava manter a calma. Nos dias que se seguiram, vaguei pelas suas casas vazias, observando os vestígios que tinham deixado. As pinturas, as joias, as roupas. Tudo estava intocado, como se o próprio tempo tivesse parado. E em algum lugar naquele silêncio opressivo, compreendi que aquele desaparecimento não era natural. Alguém ou alguma coisa tinha orquestrado aquela partida repentina. E eu, a velha que paga por tudo, agora tinha uma escolha: esperar impotente que a verdade fosse revelada, ou tomar as rédeas da situação e descobrir quem estava por trás desse silêncio misterioso. Nos dias que se seguiram ao seu desaparecimento, a casa estava estranhamente silenciosa. As gargalhadas de Emily, as conversas animadas do marido, tudo agora era apenas uma lembrança. Mas eu pressentia que algo me esperava por trás daquela quietude opressiva, como se o próprio silêncio estivesse me desafiando. Decidi começar a procurar pistas. Examinei cuidadosamente a casa da minha filha. Sobre a mesa da sala, um copo meio cheio. Sobre a escrivaninha, um caderno entreaberto onde vi rabiscos estranhos, endereços, datas e o que pareciam ser números codificados. Meu coração estava acelerado. Seria uma mensagem para alguém? Ou uma tentativa de me guiar até a verdade? Respirei fundo e liguei para o detetive particular. Pedi que ele analisasse todos os dados, que encontrasse o menor vestígio. Mas até ele estava perplexo. Nenhuma câmera de segurança havia registrado qualquer saída suspeita. Nenhum carro havia saído do bairro nos horários indicados. Era como se Emily, seu marido e todos os convidados tivessem simplesmente desaparecido no ar.
Naquela noite sentei-me à janela contemplando o jardim onde minha filha adorava sentar e ler. Lembrei-me das risadas zombeteiras no casamento. O apelido que me deram ecoava na minha cabeça, a velha que paga tudo. Mas agora, neste vazio, ele assumia um significado completamente diferente. Eu estava sozinha, mas longe de ser impotente. Então algo me chamou a atenção. Um leve movimento atrás da cortina. Levantei-me de um pulo, mas não havia nada lá. Apenas um pequeno pedaço de papel que havia caído do parapeito da janela. Peguei-o com as mãos trêmulas. No papel, uma palavra escrita com tinta fina. Se você quer saber, procure onde ninguém está procurando. Um arrepio percorreu meu corpo. A verdade estava lá em algum lugar, escondida por trás do desaparecimento deles. E pela primeira vez em muito tempo, senti uma onda de entusiasmo me invadir. A velha senhora que pagava por tudo logo descobriria que também poderia recuperar o que lhe fora roubado, o controle. Aquela palavra misteriosa me assombrava desde que a encontrei. Se você quer saber, procure onde ninguém está procurando. Mas onde procurar? Todos os cômodos da casa haviam sido inspecionados, todas as gavetas abertas, todos os armários revistados. Mesmo assim, uma intuição me dizia para não desistir. Então me lembrei do sótão, um lugar que ninguém jamais levará a sério. Emily o chamava de meu pequeno museu de memórias, e guardava lá quinquilharias, cartas e fotografias de família. Estava empoeirado, esquecido por todos, exceto por mim. A velha escada rangeu sob meu peso enquanto eu subia os degraus. A luz do sótão filtrava-se pelas pequenas janelas, projetando sombras estranhas nas paredes. E lá, atrás de um velho baú que eu raramente abria, descobri um caderno encadernado em couro, quase invisível sob a poeira. Ao abrir, encontrei anotações detalhadas. Palavras que a princípio não reconheci. Contas secretas, transações incomuns e, acima de tudo, cartas que meu marido, que estava ausente há anos, enviará a Emily e ao marido dela. Falavam de uma herança, uma fortuna escondida que ninguém deveria conhecer, e alertas sobre aqueles que me viam apenas como uma fonte de dinheiro. Prendi a respiração. Aos poucos, tudo foi ficando claro. As risadas zombeteiras, o apelido humilhante, a partida repentina de todos. Não era coincidência. Eles haviam descoberto algo que atrapalhara seus planos. E agora cabia a mim decidir como usar esse conhecimento. Mas também percebi que não era a única procura de pistas. Alguém, talvez a mesma pessoa que orquestrou o desaparecimento deles, planejou que eu encontrasse aquele caderno. Era um jogo perigoso, mas, pela primeira vez em anos, senti que não era apenas a velha que pagava por tudo. Eu me tornara aquela que podia mudar tudo. O caderno que encontrei no sótão mudou tudo. Cada palavra, cada anotação era um fio que me aproximava da verdade. Rapidamente percebi que o desaparecimento de Emily, do marido e dos convidados não foram um simples acidente. Eles haviam fugido, ou sido forçados a partir, aterrorizados por segredos que não estavam preparados para encarar. Decidi não esperar mais. A velha que paga tudo agora tinha um plano. Contatei o detetive dando-lhe instruções precisas, encontrar todos os desaparecidos, entender seus motivos e, acima de tudo, verificar se a fortuna escondida estava intacta. 3 dias depois, as respostas chegaram. Emily e o marido tinham tentado esconder a herança para ficarem com ela para si, pensando que poderiam me excluir para sempre. Mas a verdade finalmente os alcançou. Estavam escondidos numa pequena cabana nos arredores da cidade, em pânico com as consequências dos seus atos. E todos os hóspedes que me ridicularizaram também estavam lá, incapazes de encarar a raiva silenciosa da família e a implacável justiça das circunstâncias. Fui até a cabana com o coração acelerado, mas de cabeça erguida. Eles me olharam com espanto, incredulidade e uma mistura de medo. Mãe, gaguejou Emily, incapaz de formular um pedido de desculpas adequado. Não respondi imediatamente. Apenas sorri, um sorriso frio e calculista. Você me chamou de a velha que paga tudo. Mas agora você vê. Fiz uma pausa, deixando o silêncio se instalar. Que a velha que paga tudo também pode retomar o controle. Eles baixaram os olhos. Havia medo, mas também um reconhecimento tácito de seus erros. Recuperei o que era meu, não apenas a herança, mas também o respeito e a dignidade que me foram tirados por tanto tempo. Ao sair do chalé naquele dia, senti um peso sair dos meus ombros. Pela primeira vez, eu não era apenas quem pagava por tudo. Eu era quem tomava as decisões, quem via a verdade por trás dos sorrisos e quem ninguém jamais ousaria subestimar novamente. E enquanto o sol se punha, lançando uma luz dourada sobre a estrada, eu disse para mim mesmo, a velha senhora que paga por tudo, finalmente conseguiu recuperar tudo.